Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Entre Irmãos para conversar hoje sobre o tema Você está vivendo ou só reagindo? E antes de iniciarmos, vamos ler uma pequena mensagem do Lorival Lopes, do livro Ânimo. Reconhecer-se com poder. Mostra o teu poder. Se a vida te aperta e amarra, se não consegues ir em frente, se o que te diz respeito precisa de embalo e melhorias, reconhece, mesmo que a custo, que tens um grande poder. Basta reconhecer o poder que lhe aparece. Entre em ação e faz as mudanças necessárias. Acredita que és forte, és resoluto, és belo e alegre, e essas qualidades se afloram. Quanto maior a crença, mais ela vem e te beneficia. Retira as nuvens que se antepõem ao teu sol interior e alegra-te com a vitória sobre ti mesmo. A crença em si próprio desperta poder e traz felicidade. Essa é uma mensagem interessante e vem nos chamar à reflexão, né, sobre a questão de, muitas vezes, né, nós nos sabotamos também, principalmente pela falta de ação, mas além da falta de ação, muitas vezes nós justificamos a falta de ação. Então eu preciso estudar algo, eu preciso fazer algo, é uma coisa importante, né? E muitas vezes eu vou arranjando desculpas, né, ao longo do meu dia, da minha vida, para não fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer, ou até mesmo que seria algo que, se eu fizesse, né, traria algum tipo de benefício. Então, é interessante, né, que a gente pense, né, e analise sobre essa possibilidade de estar, né, nos vendo com essa energia, com esse potencial, com esse poder, né, ou seja, de uma forma que nós estejamos, né, não dando espaço, né, para as limitações, as desculpas, né, o cansaço que é natural na correria do dia a dia, mas dentro das nossas possibilidades, que a gente possa se ver capacitado, né? Então, eu tenho que aprender algo, pode ser difícil, né, pode ser complicado, eu vou me dedicar, vou estudando, eu sei que, né, eu nasci como qualquer outra pessoa, tenho a capacidade de aprender, né, vou às vezes quebrar a cabeça, mas vou conseguir. Isso é tudo para a nossa vida, a gente primeiro se ver, né, como hábil a fazer aquilo, né, ou com um potencial para fazer aquilo, nos ajuda no processo de realizar aquela ação. Isso serve para qualquer área da nossa vida. A primeira etapa é justamente essa etapa até mental, né, de nós decidirmos, né, eu vou, sei lá, vou para academia, ou eu vou fazer tal coisa, né, eu vou me cuidar, ou eu vou estudar mais, vou trocar de emprego, né, vou juntar um dinheiro, não sei, vou ajudar alguém. Então, todos esses movimentos, né, vou tentar ser mais paciente, né, me desequilibrar menos, isso nasce
de enxergarmos em nós essa possibilidade, e através dessa possibilidade, né, definirmos um plano de ação, uma maneira e realizar, né, e tentar, né, dentro da nossa possibilidade, não ficar tanto na ruminação mental, né? Ou seja, eu quero fazer, mas eu tô com preguiça. Eu quero fazer, mas é difícil. Ou, né, eu percebi que eu já pisei na bola. Ainda que isso aconteça, não é justificativa para que, né, a partir do momento que a gente tome ciência, olha, eu tô, né, eu posso mudar um comportamento, né? Eu posso tomar uma atitude. Então, tomá-la dentro daquilo que a gente tem, das possibilidades atuais, né? Se a gente for esperar a perfeição ou os astros estarem alinhados, nós não vamos realizar nada na vida, porque sempre haverá, né, uma limitação, algum problema, alguma dificuldade. Então, dentro desse processo, eu fico o convite para que a gente sempre trabalhe e busque, né, dentro da nossa possibilidade, enxergar, né, esse potencial e realizar, né, fazer o que for, né, importante para a nossa vida. Então, eu vou, né, convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos, né, numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, que já nos envolvem numa luz azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. E vamos todos juntos, entrando nas faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos abraça, que nos recebe de braços abertos. Ela que é exemplo de benevolência, de simpatia, de amor, de paciência, que possamos aprender com ela o bem viver, e assim vamos rogando a ela que nos eleve o pensamento, nos direcione até o Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que é nosso guia, nosso irmão que já passou por experiências que nós ainda vamos passar, que já tem um pouco, né, de bagagem de caminhada no mundo e que lutou, que venceu coisas que nós ainda não conseguimos vencer, processos que de alguma forma nós passamos ao longo da nossa existência e que com toda a sua sabedoria veio nos guiar, nos orientar e nos mostrar que todos nós podemos, dentro das limitações da vida, sermos felizes, sermos maduros, termos um bom convívio com as pessoas ao nosso redor, e mesmo com o caos, com as dificuldades da vida material, da sociedade, da política, das situações do mundo, nós podemos sair daqui mais amadurecidos, mais amorosos, generosos e, de alguma forma, deixar algum legado, deixar alguma vibração positiva para que o mundo evolua, cresça, prospere através da nossa existência nesse mundo de provas e expiações. Nenhum de nós está aqui, né, como bem disse o texto, nós temos um potencial que pode ser utilizado para melhorar, para construir, para renovar, para fazer a diferença nessa existência, ainda que dentro da nossa pequenez, essa diferença só seja vista, talvez pelas pessoas do nosso convívio, às vezes por nós mesmos que estamos conseguindo de alguma forma nos tornarmos mais mansos, mais tranquilos, de alguma forma serenando as tempestades do nosso coração, mas todo esse processo de evolução nós temos o poder e a capacidade de realizar, e esse é o convite do Mestre Jesus Cristo, que cada um de nós possa, com as suas circunstâncias, com as suas limitações, com as suas visões, com seus defeitos, pegar a sua cruz e seguir o Mestre. E assim, vamos rogando ao Mestre que continue sendo esse farol que nos ilumine, que nos guie, e vamos rogando a Ele que nos represente diante do Pai, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje, e ao tema de hoje. Hoje, né, nós vamos falar
sobre o tema, né? Você está vivendo ou só reagindo? E para iniciarmos, tem uma pequena mensagem, deixa eu ver a fonte da mensagem, não tem a fonte aqui, mas é uma pequena mensagem que pode nos ajudar no início dessa reflexão. E aí uma pergunta, né, que eu faço a todos é: quantas vezes no dia a dia você age com consciência e quantas apenas reage no automático, né? Então, muitas vezes, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos apenas reagindo. Isso é muito natural e muito instintivo, de nós, né, muitas vezes estarmos, né, na correria, né, ou até mesmo nos sentindo de alguma forma atacados ou ameaçados por alguém, né, aquele famoso tomou, levou, né? Então, às vezes as pessoas, né, nos atacam ou de alguma forma falam alguma coisa que nós não gostamos, e nossa primeira reação é essa resposta, né, mais ostensiva, muitas vezes até instintiva, normalmente ríspida, né, agressiva, melindrosa, né, que causa sim danos, né, e que de alguma forma ou vai afastando as pessoas do nosso convívio, ou vai gerando, né, uma atitude agressiva, violenta, que muitas vezes não se faz necessário. E essa, né, essa própria resposta, às vezes é porque nós estamos chateados ou magoados, né, ou de alguma forma nos sentimos ofendidos, né, ou esperávamos algo de alguém que não correspondeu às nossas expectativas. Então, né, isso é muito comum na sociedade, né, ainda mais nós vivemos nessa sociedade, né, na correria, né, no dia a dia, da luta, né, sem fim. Então, é muito comum que às vezes a gente se sinta, né, reagindo ou, né, tentando se defender, se proteger, e nisso nós acabamos, né, nos desequilibrando, desequilibrando as pessoas ao nosso redor, né, não criando uma atmosfera não só de cooperação, mas uma atmosfera positiva que as pessoas possam encontrar na gente uma fonte de equilíbrio, né, uma pessoa saudável, uma pessoa que sim sabe se impor, né, como Jesus Cristo mesmo disse, né, seja seu sim, sim, sim ou não, não, né, mas dentro desse processo não preciso ser violento, né, não preciso ser agressivo, não preciso ser estúpido. Então há maneiras, né, de trabalhar essa maneira de que nós vivemos, né, e uma das principais, né, maneiras é realmente né, sairmos do modo automático, né? Então, nós reagimos ao trânsito, às pessoas, aos problemas, muitas vezes sem pensar, né? Mas também sem ter um plano a longo prazo, nós só estamos vivendo os dias, né? Eu estava vendo, estava conversando hoje sobre isso, né? De que muitas vezes nós estamos repetindo os nossos dias, e até certo ponto é natural, porque todos nós temos uma rotina de trabalho, algumas pessoas, né, vão de manhã pegar, né, o trânsito, o trem, o transporte público, né, vão ter que fazer uma correria, vão chegar à noite, né, vai ter ali os horários definidos no trabalho, vão ter que voltar. Então, tudo isso faz parte de um processo, de um mecanismo que, entre aspas, nossos dias vão se repetindo. Mas ainda que nossos dias vão se repetindo, o conteúdo desses dias pode ser muito diferente. Vai depender também muito das emoções, das interações com as outras pessoas. E aí, né, como bem eu li na primeira mensagem, né, na reflexão, nós temos uma potência. Então, eu posso, né, dentro do meu trabalho, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil, né, dentro do meu dia a dia, no trânsito, né, da passagem, às vezes ter paciência ali, se tomei uma fechada, né? Se às vezes dei uma fechada e alguém pedir desculpa. Então, nós podemos, né, ser menos responsivos, né, ser menos, reagir menos às situações de forma negativa. Mas para isso nós precisamos ter um certo nível de consciência, né? Então, para vivermos o dia a dia, e até estava vendo algo que casa um pouco com esse tema, né? Que eu estava vendo um youtuber, né, que eu acompanho, fez um ele fez uma experiência, né, de, por exemplo, durante o dia, né, a semana, ficar sem usar o celular, né, as redes sociais, só usar realmente porque, tipo, para responder uma mensagem,
né, ou para um telefonema, mas se não for isso, ele deixa o celular de lado. E isso também tem a ver com esse viver ou reagir, porque nós, muitas vezes, né, e o brasileiro, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo povo que mais usa celular no planeta Terra, nós estamos delegando muito da nossa atenção e da nossa vida às redes sociais. E com isso, nós estamos muito mais online do que presenciais, né? E estamos também perdendo conversas de qualidade, estamos perdendo momentos, né, de confraternização, porque quando, né, encontramos uma pessoa, às vezes a gente não tem nem o que conversar, ou a gente não puxa um assunto, né, a gente não tenta desenvolver algo, porque está todo mundo ali no seu mundo, no seu celular, e isso é negativo, porque nós sabemos, né, que nós temos um prazo aqui na Terra. Então, se nós não estamos usando, né, esse prazo que nós temos, a nossa vida, para criar as relações, para criar experiências, para viver, como nós vamos evoluir, né, como vamos levar e deixar memórias positivas, porque nós estamos distraídos, né? Nós estamos reagindo. Então, o celular ele acaba sendo mais uma ferramenta que aumenta esse processo, né, de nós estarmos reagindo, né, nós estarmos também, de certo modo, delegando as nossas emoções. Então, né, eu dei o exemplo no trânsito, né, vamos imaginar que um carro me feche, se eu xingo ali a pessoa, se eu brigo com a pessoa, eu estou deixando que o outro fez, que não necessariamente foi intencional, né? Às vezes foi um relapso, foi sem querer, né? Ou ainda que tenha sido intencional, né? Mas eu não causou nenhum acidente grave, então vamos seguir em frente. Mas eu estou deixando aquilo que eu reaja com as minhas emoções e que eu desequilibre o meu dia, as próximas iterações, ou que eu fique nervoso, né? Ou seja, eu saio do meu equilíbrio por algo que outra pessoa fez e que eu não tenho controle. Isso é muito comum na nossa vida, né? Na cidade, no meio urbano, cada um pensando no seu, cada um na correria. Então, acaba de que muitas vezes nós estamos nesse modo, né, defensivo, passivo-agressivo, né? Muitas vezes sem um mínimo de empatia com as pessoas, e todos esses elementos, eles entram nessa questão, né, de não estarmos vivendo, nós só estamos reagindo, né, o que está acontecendo, nós estamos reagindo muitas vezes de forma estúpida, de forma agressiva, né, de forma sem maturidade espiritual, sem um pouco de equilíbrio, que nos ajudaria a navegar na vida com menos problemas, com menos estresse, com menos situações difíceis, né, e é interessante que também esse reagir normalmente é um agir impulsivamente, sem reflexão. Né? Enquanto viver é agir com consciência, intenção, é responsabilidade, tanto material quanto espiritual. Né? Então, né, eu espero, né, e desejo que todos tenham um plano de vida. O que quer dizer isso? Eu vou fazer tal coisa, eu trabalho, né, dentro do meu trabalho, eu tenho tal meta, eu tenho tal objetivo, né? Tudo bem, eu posso estar, né, pagando as contas, mas eu pagar as contas é para manter minha vida atual, talvez dentro da possibilidade de cada um vou juntar um dinheiro, né? Porque eu quero um dia fazer uma coisa. Então, essas metas, essas visões, talvez eu vou fazer um curso, eu vou me capacitar para ter uma outra oportunidade. Então, esse viver é agir com consciência, com direção, né? Tem intenção, eu tenho uma intenção para minha existência, eu tenho uma intenção para minha jornada, eu não estou aqui jogado ao vento, nenhum de nós está jogado ao vento. Então, dentro desse processo, é interessante, né? E fico o convite para que a gente possa, né, trabalhar esses elementos, trabalhar a nossa vida, para que a gente tenha essa intencionalidade, ou seja, eu sou um espírito que tem uma maturidade e que sei para onde eu estou indo. E aí é um ponto que pega muitos, né, muitas pessoas, porque elas não estão sabendo para onde estão indo, elas estão deixando que a TV, que né, as situações, que, né, as notícias, né, o vizinho, a sociedade, o trabalho, a conduzam. Ela não está com uma intenção, né? Eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou tentando desenvolver, né? E aí
pode tanto se aplicar materialmente falando na nossa existência, mas principalmente espiritualmente. Então, eu conheço, não um pouco, eu me conheço um pouco. O pouco que eu conheço, eu sei quais são os meus defeitos e estou tentando ativamente trabalhá-los, melhorar, né, poder fazer progresso para que daqui a algumas décadas, né, ou talvez no final da minha vida, eu possa ter superado ou ter melhorado nesses defeitos, nessas características, reagir menos, brigar menos, ser menos estúpido. Essas são possibilidades que todos nós temos, só que muitas vezes, na falta da reflexão, né, e esse também é uma das importâncias desse momento, desse programa, porque a gente pode ter essa conversa juntos, né, a gente pode refletir, parar, né, ainda mais no começo da semana, antes de entrar na loucura, né, da semana, mas o ideal é que a gente tenha um planejamento para não deixar a nossa vida virar essa loucura, para que a gente possa, eu hoje, por exemplo, né, como foi meu dia de trabalho, o que que eu fiz bem, o que que eu fiz mal, qual foi a reação que eu tive, para amanhã, né, se hoje eu pisei na bola, se hoje eu não tive, né, um cuidado, se, né, alguma coisa me desequilibrou, amanhã provavelmente eu vou passar por ela de novo, se for no trabalho, por exemplo. Então, eu tenho a oportunidade hoje de refletindo agora à noite, né, talvez até refletindo amanhã de manhã, tentar mudar um pouco, melhorar, segurar um pouco mais. Por quê? Porque tudo isso ajuda no nosso equilíbrio, na nossa evolução, na nossa própria percepção de felicidade. Né? Às vezes a gente fala, né, a vida está corrida, ou né, eu tive tais problemas no trabalho, mas todo mundo tem problema, né? A natureza do trabalho é essa. Se o trabalho não tivesse problemas ou desafios, ninguém seria contratado, né? Se os robôs fizessem tudo, ninguém trabalharia, porque todos os problemas seriam resolvidos automaticamente. Então, nós trabalhamos, cada um dentro da sua área, para achar, né, ou como funcionário, ou empreendedor, não importa, mas para dar soluções a problemas. Então, os problemas sempre vão existir, são, de certo modo, parte do nosso trabalho. Né? Mas isso não significa, claro que há dias mais complicados, dias mais simples, mas também trabalhar para separarmos, para conseguirmos deixar, entender que nem tudo depende da gente, né? Que existem circunstâncias, existem processos que às vezes nós não temos controle. Então as coisas podem sair do eixo das nossas expectativas, mas ainda assim, dentro do que me cabe, eu fiz o meu melhor e vou manter o meu equilíbrio, não vou entrar em desequilíbrio por conta disso. E é importante porque quando a gente começa a ter essas reflexões, a gente pode simplificar a nossa vida e também pode deixar muitas coisas para lá, porque não é questão de honra, né? Não é questão de ego, não é questão de vaidade, que muitas vezes intrometem, entram na nossa vida e aí virá, não, porque tal pessoa fez isso. Então, eu sou obrigado a responder à altura. Isso não é justiça, isso não é o nosso ego, é a nossa vaidade falando. Né? Então, todos esses elementos, eles também fazem parte, né, desse reagir, e a sociedade, ela coloca muito isso de, né, nós vamos reagir ou vamos, né, ter posturas com certas pessoas ou certas visões, certos temas, nesse embate, e nós não precisamos desse embate, não significa que não podemos ter opinião, não podemos ter uma visão, não podemos ter uma conduta, mas tudo isso não necessariamente significa que eu vou agredir o outro, né, ou fisicamente ou verbalmente, né, e que eu também não preciso entrar num modo de luta, de que eu tenho que hastear minhas bandeiras e propagá-las para todo mundo, mesmo que a pessoa não queira me ouvir ou não tenha afinidade nenhuma comigo, não. Não é necessário isso. A vida, né, a espiritualidade tem mecanismos para ensinar as lições a todo mundo que se interessar. Ninguém vai sair aqui da Terra podendo dizer que não teve uma oportunidade de aprender, que não teve uma oportunidade de ver esses conceitos. Né? Nós que estamos aqui, né, eu falando aqui com vocês e nós todos refletindo juntos, nós seremos sim mais cobrados, né? E nós temos a oportunidade, até nesse momento agora, de parar um pouco, né, da loucura ou do dia a dia e pensarmos juntos,
né? Peraí, eu não estou reagindo demais, né? Será que eu não estou dando importância demais a algo que alguém me fez? Às vezes a pessoa esbarrou em mim ou falou algo, eu não sei qual é a intenção da pessoa, só que naturalmente, né, todos nós fazemos isso. Eu estou julgando a intenção da pessoa. Me falou isso, porque queria jogar na cara aquela vez de não sei o que lá, da onde. E a gente cria todo um novelo que nos complica. Em vez de não, foi sem querer. Ou, tá bom, me magoou, mas já passou, não tem nada não. Então, nós aumentamos muito, né? Nós complicamos, nós reagimos, nós ruminamos muito os sentimentos, e tudo isso nos leva a reagir e não a viver. Nós nos afastamos daquilo que está no nosso controle, da vida que nós podemos criar, porque muitas vezes nós estamos sonhando ou reclamando, né? Ou ansiosos demais com o que está por vir, e não conseguimos regular a nossa mente, a nossa conduta, para viver o melhor do que nós podemos hoje. E não significa que nós não tenhamos sonhos ou planos, ou que a gente quer melhorar, talvez mudar. Mas dentro do que existe hoje, da nossa vida atual, há coisas positivas, há coisas que valem a nossa visão, né, que já são graças, bênçãos divinas, mas nós estamos pensando muito no que está nos faltando, ou dentro da nossa vida, nós estamos tão vivendo no automático que nós estamos jogando essas graças fora, seja o convívio com o esposo, com a esposa, com os familiares, né, o momento ali, o final de semana, às vezes o momento de silêncio, o momento do trabalho, o trabalho quando termina também, quando está bem feito. Tem uma série de pequenas possibilidades de felicidade na nossa vida, mas que para isso nós temos que aprender a viver, a olhar, a ser gratos, não só ficar pensando ou no próximo problema, ou no que está nos incomodando, ou no que está nos faltando. Talvez até, né, o que esteja nos faltando, a gente possa resolver, mas como a gente está tão focado no problema em si, nós não estamos movendo as energias, movendo o nosso potencial para construir a solução, porque muitas coisas da nossa vida também têm soluções, têm possibilidades, mas eu preciso construí-las. Ninguém vai construir para mim. Então, esse também é um desafio, porque nós esperamos, seja na política, seja na espiritualidade, né, seja na nossa vida, que venham salvadores, ou que venha sorte, né, que venha uma situação do nada que mude a nossa existência. Não, vamos contar que a nossa existência vai ser mudada um passo de cada vez, um dia de cada vez, pela nossa ação. Esse é o verdadeiro plano. É nós mudarmos a nossa vida. Se por acaso tiver no nosso caminho de acontecer uma situação excepcional, né, materialmente falando, ou espiritualmente, ou alguém cruzar nosso caminho e as coisas se resolverem ou facilitarem, maravilha. Mas essa é a exceção, não é a regra. Nós vamos viver pela regra. E qual é a regra, né, que Jesus Cristo nos ensinou, nos colocou? É da disciplina, é da humildade, é do trabalho, é da perseverança, né, é de é, cultivar, né, a plantação, de fazer os talentos produzirem, ou seja, investir os talentos, e o investimento ele é todo dia, né? Ele vai rendendo juros ali, cada dia as moedas, os talentos vão se multiplicando ao longo da vida. Então, todo dia eu tenho que pegar uma cotinha, fazer algo, regar aquele, né, o talento, as virtudes, trabalhar a paciência, trabalhar, né, todas as possibilidades, para que aos poucos a organização, né, os meus hábitos, para que a soma disso ao longo da minha vida vá construir o talento, a virtude, a expectativa daquilo que eu quero. E dentro desse processo, claro, e vivendo sim as coisas boas da vida. Então, muitas vezes, né, dentro do nosso dia a dia,
ter um momento para o café, ter um momento para conversar, ter um momento para almoçar em paz, ter um momento para agora à noite, né, talvez descansar, dormir um pouco mais cedo, renovar as energias, ou ir treinar, fazer algo que nos traga mais vigor, mais energia, né? Desestressar dentro do que a gente pode fazer. Todos nós temos esses pequenos espaços na nossa existência, mas nós esperamos que venham as transformações, ou muitas vezes nós colocamos a nossa energia em algumas coisas que nos incomodam muito e esquecemos de todas as outras que talvez sejam boas, que podem fazer diferença para a gente aguentar, talvez, aquela que nos incomode muito. Mas a gente precisa começar a ter essa visão, né? Começar a analisar, a realmente observar a nossa existência para perceber essas nuances, né? Então, dentro dessa reflexão, nós temos, né, esses automatismos do comportamento humano, né, tanto esses hábitos emocionais, a irritação automática, a ansiedade constante, né, o julgamento rápido, é, e tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos aprendendo, né, a evoluir, e nós temos os nossos defeitos, né? Eu falei alguns: o orgulho, o egoísmo, a impulsividade, a petulância, e nós podemos trabalhar todos eles, né? Então, até o livro dos Espíritos nos fala: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos, ele pode sempre escolher. Só que é natural que nós vamos criando os automatismos e nós vamos inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, pisando o pé na jaca. Né? Nós vamos errando, nós vamos indo pelas escolhas mais fáceis, porque dá trabalho ter disciplina, dá trabalho estudar, dá trabalho ter paciência, dá trabalho pensar um pouco no lado do outro, né? Não só falar, não estou nem aí, é só o meu mesmo. Tudo isso dá trabalho. Só que é assim que nós vamos construindo a vida que nós desejamos, através desse processo, né, de trabalho, de transformação, de reflexão. É dessa maneira que nós vamos mudando, né, a nossa mente, os nossos hábitos. E então, né, interessante que a evolução também ela começa a acontecer, né, quando nós passamos a escolher melhor, né? Então, nós muitas vezes temos essa reação impulsiva, baseada no ego, sem reflexão, que muitas vezes gera arrependimento, e a ação consciente, ela é pensada, ela é baseada em valores, ela tem um domínio das emoções, e ela gera paz, ainda que talvez o outro não concorde com a minha visão, ou não consiga ver as coisas do jeito que eu vejo, mas isso nos traz paz, porque eu não estou agredindo o outro, eu estou colocando o meu ponto de vista, minha visão, estou colocando os meus limites, sem ser violento, sem ser agressivo, né, sem ser estúpido. E tem uma citação, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, que é o texto também inicial da mensagem que eu li, que é o quê? A potência. Nós temos a potência da transformação. Não é sobre a perfeição, é sobre esse esforço consciente. Nós precisamos aplicar essa potência da disciplina, da dedicação, do esforço na nossa vida e da própria observação. Se eu não me observar, quem me irrita, quem me deixa feliz, quem me deixa triste, quando eu me sinto irritado, por que eu me sinto irritado, eu não vou conseguir fazer essas transformações, né? E a natural, né? Porque nós vivemos nesse modo de reação? Pela falta de conhecimento, por não conhecermos esses gatilhos emocionais, como eu estava citando agora, o que me irrita, né, o que me gera ansiedade, o que me causa desconforto, a própria questão do orgulho ferido, né, muitas vezes de nos defender, entre aspas, né, das situações, no convívio social, a própria falta de vigilância, então muitas vezes nós não estamos com hábitos, né, espirituais, nós também estamos deixando as forças nos conduzirem, né, a TV, como eu falei, o celular, as redes sociais, né, nós podemos usar tudo isso, mas estar consciente,
entender, aquele ponto de vista ali é daquela pessoa, é naquele contexto, daquela situação, né? Existe um filtro entre aquilo e o quanto aquilo me afeta, ou aquilo se materializa na minha vida também. E às vezes mesmo que me cause danos, mas até que ponto, né, eu posso tomar atitude e até que outro ponto não adianta, né? Eu só vou ficar ruminando os problemas. É, a própria questão, né, de Jesus Cristo falou, né, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E esse vigiar e orai é algo ativo, né, é usar a força, né, o potencial que nós temos para realmente estarmos atentos ao longo da nossa vida, né? E esse vigiar é realmente observar os pensamentos e as emoções, né? E o orar é se conectar com o melhor de si, né? Ou seja, eu vou estar vigilante sobre mim, como eu estou reagindo, e no orar, né, eu vou estar oferecendo o meu melhor. Né? Então, o conheça-te a ti mesmo também, de Sócrates. Né? Então, algumas perguntas práticas, né, que a gente pode estar tirando dessas reflexões é: o que me tira do controle? Né? Por que isso me afeta tanto? Estou reagindo ou escolhendo agir? Né? Então, por exemplo, né, alguns exemplos práticos aqui. Alguém te trata mal, você pode responder com grosseria, ou você pode ter uma visão mais consciente. Você percebe, você respira, você escolhe uma resposta. Dependendo do assunto ou da pessoa, você pode se retirar. Não precisa brigar com a pessoa. Tá bom, né? Não sou bem-vindo aqui, então tá bom, tô indo pro meu canto. Né? Não precisa falar nada, não preciso me defender ou me justificar. É simplesmente não tem uma sintonia ali, ou não é o momento, então vou para o meu lugar. Talvez até mesmo uma pessoa me tratando mal, ignorar, deixar passar, tudo bem, né? Se não é uma coisa que eu tenho ali um convívio todo dia, às vezes dá até para deixar passar, né? Então são opções que nós temos para que nos tragam paz. E não é sobre, ai, mas eu perdi, eu não fui vitorioso, o outro não me tratou do jeito que eu deveria, né? Que eu merecia. Muitas vezes isso não vai acontecer na nossa vida, né? E talvez até essa questão de merecimento, ela seja muito subjetiva. É claro que numa sociedade equilibrada todos vão se respeitar, todos vão se tratar bem, mas a gente sabe como o mundo funciona. Então, às vezes, não, deixa quieto, vai embora, vou seguir meu caminho, tá tudo bem. Não é algo que vai me abalar, porque não vai me ferir o ego. Aí também nós temos que tomar cuidado. Será que o meu ego, né, o meu egoísmo, né, a minha autovisão não está me colocando numa situação difícil, ou eu estou exigindo muito, muito mais atenção, muito mais como se eu fosse uma estrelinha ali dourada, que os outros têm que me dar uma atenção especial. Eu sou como qualquer outro, né? Eu sou, todos nós somos especiais enquanto espíritos, mas dentro da sociedade da vida nós somos pessoas comuns. Então, né, não vou esperar nenhum tratamento especial ou diferente. Né? Vou seguir o que é certo ali, a educação formal, as situações naturais, né? Mas não vou me colocar numa situação em que eu espero mais, né, do outro. Não, cada um dá, o que pode, o que tem, né? Então, também faz parte dessa maturidade também, né? E aí, nesse sentido também, a caridade não é só ajudar o outro, é ter paciência, é controlar os impulsos, é escolher o bem, né? É falar coisas que animem a pessoa, que dê visões positivas, que ajude a pessoa, às vezes, a sair de bloqueios ou de visões limitantes, né? Dar exemplos positivos, tentar, dentro do que for possível, oferecer uma ajuda, um apoio ali, sabendo que tem coisas que a gente não vai resolver, que está na mente, na visão, na maneira de ver o mundo daquela pessoa. Né? Eu já falei, né, de alguns exemplos sobre o trânsito, né, a família, por exemplo, né, em vez de discutir, talvez ouvir e compreender, ou até mesmo discutir, mas não no sentido de briga, mas de mostrar, olha, a coisa não é tão preto no branco assim, existe isso aqui, existe esse lado, as coisas são muito mais complexas, e dentro desse processo, talvez a própria conversa termine sem, digamos assim, uma conclusão,
E faz parte, porque nós estamos num processo de evolução. Nem tudo vai ter resposta nessa vida. A própria sociedade, quantas coisas, né? A gente quer respostas políticas, econômicas, sociais, e não teremos resposta, porque são processos complicados, que são demorados, e cabe a cada um de nós fazer o que for possível para contribuir para o melhor e cuidar da nossa vida, fazer o melhor para a gente ir tocando, né, a nossa existência, porque tem processos que a gente não vai ver, né, não é governo, não é, são coisas de séculos, talvez de milênios à frente, para se transformarem, né, a própria questão do trabalho também, né, em vez de reclamar, buscar a solução. E aqui, né, eu vou, como uma conclusão final sobre esse tema, né, uma reflexão, o viver, né, é ter essa consciência, é assumir as responsabilidades, é escolher o bem mesmo quando é difícil, e muitas vezes até, digamos assim, sair como derrotado, entre aspas. Ah, não, não vale a pena, eu não vou entrar nessa briga. Ou tá bom, eu entendi o lado do outro, eu respeito, ainda que eu discorde, que eu tenho uma outra visão, e tá tudo bem, porque a vida é assim, cada um de nós é um mundo por si só. Então, nem tudo todo mundo vai concordar, vai acreditar. Às vezes, mesmo que se funcione para mim, o outro não vai querer aplicar porque acha que é diferente, né? Ou que se funciona para mim não é obrigatório que vai funcionar no outro. Então, são tantas nuances que nós temos que ter essa humildade de entender, olha, o que eu posso é viver minha vida, a oferecer o apoio, seguir com o meu melhor, sabendo que a cada um segundo suas obras, como disse Jesus Cristo, né? E não é o que acontece com você também, é o que você escolhe fazer com isso. Tem processos, tem situações que nós vamos passar querendo ou não. Então é mais a questão de entendermos como eu vou reagir, né? Como eu vou viver, porque eu não quero reagir pelo instinto, pela minha emoção. Eu quero que minha racionalidade, que o meu lado mais maduro decida, tome uma decisão, esteja consciente, né, e que com essa consciência eu vou tomar melhores, né, escolhas e vou sofrer menos e também fazer as pessoas ao meu redor sofrerem menos, né? Então, todo esse processo, nesse processo consciente, que nós vamos evoluir como espíritos, né? Nós vamos crescer, nós vamos aprender a viver na família, sociedade, no lar, né? Com as relações que temos, né? Sejam elas simples ou complicadas, porque as ferramentas todos nós temos, as lições, né? Digamos assim, as exemplificações, os processos, Jesus Cristo, pensadores, filósofos, vários espíritos já deixaram para nós. Realmente uma questão mais de praticar, né? E aí fica esse convite para nós não reagirmos, mas sim entendermos, praticarmos e vivermos, né, dentro dessa possibilidade, tendo cada vez mais essa postura madura, consciente, né, sabendo dos processos, do que funciona, não funciona, das nossas limitações também. Então, né, com essa reflexão, eu vou encerrando, né, o programa de hoje e vou convidando a todos a sentirem à vontade, que possam fechar os olhos e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, primeiramente nos abrindo às reflexões, que possamos estar conscientes, lúcidos ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, que possamos nos observar para tomar essas decisões mais conscientes, para reagirmos menos às violências, né, às dificuldades, às dores, às pancadas da vida, às situações do cotidiano, que possamos, né, levar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais madura, e vamos assim nos sintonizando com os amigos espirituais e todos juntos elevando o nosso pensamento para englobar todo o planeta Terra, vibrando por todos os espíritos encarnados e desencarnados, a todas as almas, nossos irmãos que fazem parte desse globo terrestre, que todos nós possamos ter as oportunidades de evolução, de transformação, de renovação. Assim, vamos vibrando
por todos os países, por todas as regiões, principalmente aqueles que estão em conflitos, em guerras, em dificuldades políticas, econômicas, sociais. Vamos vibrando pelos líderes, pelas pessoas que dirigem essas nações, vibrando pelo Brasil, por todos os desafios, por todas as suas regiões, por todas as multiplicidades de visões de mundo, de escolhas, de possibilidades de viver, que todos encontrem as ferramentas, as possibilidades de transformação. Assim, vamos vibrando pelo nosso estado, pelo nosso bairro, pelas pessoas que encontramos no dia a dia, por todos aqueles que estão se drogando, se prostituindo, por aqueles que estão se perdendo no mundo, nas suas ilusões, de todos os tipos, que todos esses espíritos encontrem a luz, encontrem possibilidades de transformação, de renovação, de reflexão, para que parem de reagir, que possam começar a agir como espíritos em processo de evolução, que possam enxergar, entender as leis espirituais, que a todos governa, que a todos conduzem. Assim, vamos vibrando por todos que estão deixando o planeta Terra, por todos que estão vindo, que estão nascendo nesse momento, que todos tenham experiências a serem trazidas, aqueles que estão indo, que saiam daqui equilibrados, que saiam daqui protegidos, amparados no plano espiritual, e assim vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, crianças espirituais que somos, que possamos estar mais vigilantes para ver esses momentos, para reagirmos menos, para termos mais equilíbrio, mais paz na nossa vida. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelas pessoas ao nosso redor, em todos os ambientes, que possamos oferecer cada vez mais o nosso melhor a cada um desses espíritos. E assim, pedindo licença para vibrar por nós mesmos, crianças espirituais que somos, com os nossos desafios, e vamos deixando vibrações em aberto para que a espiritualidade eleve onde se fizer mais necessário, renovando o nosso compromisso de estarmos trabalhando, perseverando, refletindo, buscando desenvolver as virtudes, combatendo o bom combate, que é dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, esses vícios, esses defeitos que estão conosco há tantas eras, que possamos aos poucos ir nos transformando em espíritos mais maduros, e que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Assim, eu agradeço a todos que me acompanharam, que todos tenham uma ótima semana, que possam refletir ao longo da semana sobre esse tema e continuar dia após dia essas reflexões e que os ajude a viver esse processo e a viverem mais a vida. A vida tem muitas coisas boas para cada um de nós, tem muitos momentos, muitas possibilidades que nós podemos nos revitalizar, nos encher de energia, de potencial para fazermos o bem, para melhorar as nossas condições de vida, tanto materialmente, mas principalmente espiritualmente. Né? Nós temos ainda uma visão muito negativa da vida, né? Muito negativa da existência. Né? Isso também é uma das dificuldades que temos para ir progredindo, porque nós temos uma série de ferramentas de potencial que nós esquecemos ou que nós nem usamos, porque nós estamos muito absorvidos pelas dificuldades da vida, do dia a dia, os desafios e reagindo às situações. Então fica um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.